Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, antes de começar a ministrar essa palavra no teu coração, desejar a você um ano de 2018 abençoado, um ano de 2018 de prosperidade, mas uma prosperidade em todas as áreas da sua vida, uma prosperidade total, uma prosperidade familiar, profissional, emocional, sentimental, financeira, nos seus relacionamentos de amizade. Você possa em 2018 buscar uma prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu entendo que uma prosperidade financeira e se não houver uma prosperidade familiar, não é prosperidade. A prosperidade é quando somos alcançados e atingidos num todo pelo Senhor. Sobretudo, uma prosperidade espiritual, uma prosperidade de relacionamento com Deus. Você possa ser próspero no seu relacionamento com Deus. E eu quero já iniciar esse ano 2018 ministrando uma palavra no teu coração, baseado no Salmo 32. Um salmo lindíssimo, eu sou apaixonado por esse salmo, eu gosto demais desse salmo, porque é um salmo que produz vida. É um salmo que nos instrui, nos alerta e nos leva a pensar que a confissão produz vida. Nós sabemos muito bem todo o histórico da vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem também muito falho. Um homem que infringiu 5 mandamentos da lei de Deus, um homem que tinha tudo para ter uma degradação, uma vida de degradação espiritual, uma vida enfadada ao fracasso. Mas esse homem é o homem segundo o coração de Deus. E aí nós precisamos entender por que esse homem é um homem segundo o coração de Deus. E estudando um pouco mais sobre Davi, eu entendi que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele confessa o seu pecado para Deus. E o tema da nossa reflexão, e aquilo que eu quero refletir com os irmãos, é justamente sobre isso. Uma confissão que produz vida. Meus queridos, meus amados irmãos, o Salmo 32, o salmista vai dizer que enquanto eu me calei, os meus ossos doíam, e a minha alma estava como sequidão e estio. Que dor, que angústia, que aflição. Enquanto eu me calei, os meus ossos doíam. Ou seja, havia sofrimento enquanto Davi se calou. Enquanto Davi guardou o seu pecado, guardou as suas falhas, os seus erros, guardou as amarguras do seu coração dentro de si. Mas, enquanto eu me calei, os meus ossos doíam. Minha alma estava como sequidão e estio. Talvez você esteja assim também, querido. Talvez você esteja angustiado, talvez você esteja amargurado, talvez você esteja triste. Nada tem produzido alegria, nada tem produzido felicidade, nada tem produzido vida em você. Sabe por quê? Porque o que está impedindo de você ver a alegria e viver a alegria do Senhor está dentro de você. O pecado confessado, meus queridos, meus amados irmãos, gera felicidade. E foi isso que aconteceu com Davi. O propósito central do Salmo de número 32 é incentivar o povo de Deus a confessar o seu pecado. O salmista relata a sua experiência com o sofrimento físico e espiritual por não confessar o seu pecado. Nem todas as enfermidades, pobreza e sofrimento resultam do pecado não confessado. Existem outras causas também. O pecado tarda ou interrompe a bênção de Deus chegar sobre nós. Não quero dizer que todas as pessoas que estão enfrentando lutas, provações e adversidades estão em pecado. Não é isso que eu quero dizer. Isso seria uma grande heresia. Isso seria uma falácia, isso seria algo inverdadeiro. Mas o que eu quero dizer, meus amados irmãos, que a tristeza, muitas das vezes, a angústia que está dentro de nós, muitas das vezes é gerada pelos pecados que cometemos e não temos coragem de confessar para o Senhor. E não confessamos, não abrimos nossos lábios e confessamos e choramos diante do Senhor. Às vezes vamos aos cultos, entramos e saímos da mesma maneira, sem sentirmos a presença do Senhor, porque estamos vivendo um tempo desfavorável, não da presença do Senhor, mas desfavorável desse relacionamento de intimidade com o Senhor. E quando nós confessamos o nosso pecado, nós começamos a experimentar as bênçãos do perdão.
No versículos de 1 a 2, lá do capítulo de número 32, é experimentado isso, as bênçãos do perdão. O Senhor, que sabe todas as coisas e de nada se esquece, porém, quando os pecados são perdoados, Ele os cobre. Mas enquanto não confessarmos, o nosso pecado fica exposto. Não há o encobrir do Senhor, não há o perdão do Senhor. Ele os cobre. A Bíblia diz que o Senhor não se lembra mais do pecado que nós cometemos ontem, mas nós precisamos confessá-los. Ele não despeja a culpa sobre nós para se vingar de nós. Quem se vinga de nós são os homens. Quem se vinga de nós são muitas das vezes aqueles irmãos que ficam torcendo para que a sua vida dê tudo errado, para dizer para você, viu? A mão do Senhor está pesando sobre ele. Deus é Deus. E quando alcançamos o seu perdão, Ele nos perdoa mesmo, Ele nos perdoa de verdade. Ele esquece completamente daquilo que cometemos. Apesar de não merecermos o seu perdão, Ele nos perdoa. Nos perdoa. Se quisermos desfrutar da bênção de Deus, devemos confessar a Ele os nossos pecados e não tentar ocultar de Deus, pois dele não podemos esconder nada, como diz 1 João, capítulo de número 1, versículo 10, não conseguimos esconder nada de Deus. Experimentamos também quando nós confessamos ao Senhor, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós confessamos o nosso pecado, experimentamos também a importância da confissão. Queridos, no versículos de 3 a 5 fala da importância da confissão. Deus levou o salmista a cair em si, uma vez que ele quis encobrir o seu pecado diante de Deus. O salmista sentiu a mão pesar de Deus sobre ele. Ele sentiu seus ossos envelhecendo, estava esgotado fisicamente, até que se arrependeu e confessou os seus pecados. No mesmo instante, alcançou a misericórdia de Deus e ficou liberto daquela culpa. Aleluia! Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa! Para se manter em um relacionamento com Deus, é necessário arrependimento e confissão e deixar o pecado, e isso irá trazer a paz e a tranquilidade do nosso coração. Querido, nós não precisamos, você não precisa, eu não preciso ficar todo o tempo apontando o pecado dos nossos irmãos, julgando nossos irmãos. O próprio Espírito testifica isso, o próprio Espírito faz isso. Eu tenho dito para alguns irmãos que eu tenho a oportunidade de pastorear, de cuidar, de tratar a seguinte expressão: se porventura o Espírito Santo não tem te constrangido mais, se o Espírito Santo não tem verdadeiramente trazido um constrangimento para a sua vida, devido aos pecados que você tem cometido, alguma coisa está errada, querido. Porque os pecados, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo nos constrange. E se o pecado não tem trazido mais um constrangimento, não tem trazido lágrimas, não tem trazido dor, não tem trazido uma intenção no seu coração de sair dessa condição de pecado, é porque alguma coisa tem de errado. Mas uma coisa eu digo para você, meu querido e meu amado irmão, esse não é um papel meu, esse não é um papel seu, esse é um papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando confessamos nosso pecado, nós experimentamos também o banquete do perdão. Do versículo 6 ao versículo 7 é um banquete do perdão. Depois de relatar a sua própria experiência, o salmista convida outros a se juntarem a ele e a buscarem o perdão de Deus. Querido, todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Seria tão bom se nós ajudássemos uns aos outros a sair da condição de pecado, julgasse menos e estendesse mais a mão, que apontássemos menos e que abraçássemos mais, que excluíssemos menos e tratássemos mais. Isso, irmãos, é cristianismo. Isso é cristianismo. E o salmista, ele convida outros também a se arrependerem. Os que buscam o perdão do Senhor ainda continuarão expostos ao perigo, mas Deus é aquele que nos fortalece.
é a nossa segurança. Quando nós nos achegamos a Deus, quando nós nos apegamos a Deus, quando nós nos mantemos íntimos de Deus, nós nos mantemos fortalecidos pelo próprio Deus. Fortalecidos para que o pecado, ele vai sempre existir, mas que ele não nos atinja, que consigamos encontrar forças para dizer não, que consigamos força para nos esquivar, que encontremos força até mesmo para correr, fugir do pecado. Mas se porventura você cair, nós temos um advogado. A Bíblia diz que ele é fiel e justo a advogar nossas causas. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, é aquele a quem nós devemos correr, gritar e clamar e pedir: ah, papai, socorre-me, socorre-me. Experimentamos também quando confessamos os nossos pecados ao Senhor. O salmista lembra: enquanto eu me calei. Nós estamos falando de toda a experiência vivida pelo salmista após a sua confissão. Estamos aprendendo com o salmista coisas tremendas que faz com que a vida seja gerada em nós novamente. A sensibilidade do ouvir Deus. A sensibilidade do ouvir Deus. O salmista não ouvia mais Deus, o salmista estava longe de Deus, o salmista não tinha mais os seus ouvidos sensíveis a Deus. O povo de Deus não deve ser como o animal que precisa de cabresto para freá-lo, mas sim deve ser sensível às lideranças e à voz de Deus. Ah, querido, quantas das vezes nós estamos tão angustiados pelos nossos erros, que a gente não consegue ouvir Deus. Você quer voltar a ouvir Deus de novo? Comece se arrependendo. Comece dizendo para Deus quem você é. Comece dizendo para Deus o seu estado. Comece dizendo para Deus, as suas culpas, as suas mazelas. Se humilhe diante de Deus. Tem tanta gente arrogante e prepotente que chega diante de Deus como se Deus não soubesse nada da vida deles. Você pode estar enganando uma porção de pessoa que está à sua volta, mas a Deus você não engana. Você pode estar aí, louvando, adorando, levantando a mão, glorificando, dançando, cantando em ministério, fazendo, pregando, liderando ministério na igreja, mas Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Você pode estar aí, fingindo para todo mundo que você é o perfeito. Todo mundo tem pecado e você não tem. Ei, Deus te conhece. Deus sabe quem você é. E Deus sabe que você é tão pecador quanto aquele irmão que você tanto julga, que você tanto aponta, que você tanto critica. Talvez você esteja fazendo do pecado do teu irmão um trampolim para a sua falsa santidade. Confesse o seu pecado para Deus. Seja em 2018 alguém autêntico com Deus. Deus, eu falho, eu sou pecador. Deus, me ajude a melhorar. Aquela canção tão bonita que a gente canta na igreja, né? Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero a glória de Deus. A gente canta um outro cântico: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Isso é provocado pelo Espírito Santo, porque quando a gente tem o Espírito Santo, nenhum outro lugar é tão maravilhoso, nos dará tanto prazer como a presença do Senhor, estar na presença do Senhor. Meu querido, meu irmão, fica com essa palavra no teu coração. Que você tenha um 2018 de intimidade com Deus, que você tenha um 2018 de relacionamento com Deus, de relacionamento íntimo, de relacionamento puro, de relacionamento sincero, de relacionamento verdadeiro com Deus. Lembre lá o que diz João 4, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Porque tais adoradores o Pai está procurando.
gente verdadeira, gente que chora na presença de Deus, diz: Deus, eu estou aqui te adorando, eu estou aqui te glorificando, te exaltando, Deus, mas eu sou falho, eu sou pecador. Deus, obrigado por eu ser tão falho, tão pecador, e ainda assim o Senhor me permitir estar na tua presença. Isso é maravilhoso! Aleluias! Enquanto o ímpio é tão julgado por nós por não confessar os seus pecados, e nós julgamos tanto o ímpio que ele sofrerá com muitas dificuldades, com resultado às vezes trágico por não confessar os seus pecados. E nós? O que nós estamos vivendo? Talvez uma falsa religiosidade, talvez uma falsa espiritualidade, talvez uma falsa santidade. Porém, os que confessam e deixam recebem o perdão, a proteção, a bênção, o relacionamento, a vitória, recebem maravilhas de Deus em sua vida. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento abençoar a vida do meu irmão. Que nesta hora, Senhor Deus, ouve esta mensagem, ouve esta palavra. Esse meu irmão que é tão falho como eu, mas que juntos, Pai, em oração, nós estaremos fortalecendo um ao outro. Eu orando por ele orando por mim. E, ó Deus, chegar naquele grande dia, dizer como o apóstolo Paulo, que combatemos o bom combate, terminamos a carreira e guardamos a fé. Pai, nós queremos chegar lá na tua glória, todo machucado, todo ferido, mas queremos chegar, Senhor. Pai, nos ajude a sermos honestos com o Senhor, nos ajude a ser verdadeiro com o Senhor, nos ajude a ser mais irmão, nos ajude a ser mais cristão. E, ó Deus, repreenda-nos para que sejamos menos juízes, Pai. Que o teu Espírito Santo seja o único a nos constranger. Que o Espírito Santo seja o único a trazer um constrangimento no nosso interior, de tal forma que possamos confessar e receber vida do Senhor. Aleluia. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, e nos fortaleça para que juntos alcancemos aquele grande dia. Eu oro assim, Pai, desejando, profetizando um ano de 2018 de relacionamento íntimo a mim e aos meus irmãos contigo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, Deus te abençoe muito, fique na paz, tá bom? Eu quero concluir essa mensagem ainda lendo com os irmãos numa próxima mensagem, o Salmo 51. A continuação dessa mensagem, Salmo 51, você vai ver, só deixar um gostinho na sua boca. O salmista ora a Deus: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Que coisa maravilhosa! Talvez você esteja triste, já perdeu a alegria da salvação. Confesse o seu pecado como Davi fez. Se arrependa do seu pecado como Davi se arrependeu. E experimente novamente a alegria da salvação. Deus te abençoe muito, fique na paz, em nome de Jesus. Eu amo você, em Cristo Jesus nós seremos mais que vencedores